A preocupação em relação ao aquecimento global tem que ser, evidentemente, de toda a sociedade. Agora, imagine que essa preocupação seja assumida como desafio por um dos segmentos muito participativos, os escoteiros do Brasil. Pois bem, eles se engajam para fazer um mutirão nacional de ação ecológica em relação ao aquecimento global para desenvolverem trabalhos de conscientização e fazerem disso um trabalho de cidadania. Mas imaginem também que os escoteiros se unam a nada mais, nada menos que a Marinha, para irem à Antártica e lá na Antártica se somarem às pesquisas científicas, a todo o trabalho que vem sendo feito pela Marinha Brasileira, juntamente com outros 28 países, já que o programa da Antártica, na sua totalidade, são 29 países, mas o programa Antártico Brasileiro, juntamente com os escoteiros, e junte-se a isso o trabalho da União Parlamentar Escoteira do Brasil, os parlamentares também engajados, essa união toda. Pois bem, é isso que nós vamos ver aqui no programa Cidadania de hoje, que tem como convidados o comandante Peçanha, que é o representante do ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, a quem agradeço muito pela presença aqui em nossos estúdios. Temos conosco também o senador Flávio Arnes, do PT do Paraná, mas ele é o presidente da União Brasileira Escoteira, Parlamentar Escoteira do Brasil, a quem agradeço também pela presença aqui conosco. E temos ainda conosco o presidente da União dos Escoteiros do Brasil, Dr. Paulo Salamuni. Muito obrigado também pela sua presença aqui. Comandante, qual é a importância do fato dos escoteiros se somarem, eles com a sua marca, com a sua significação, com a sua carga de cidadania, se somarem ao programa Antártico Brasileiro e se somarem concretamente aos esforços da Marinha para esse trabalho de enfrentamento concreto, programático ao aquecimento global? Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite de ter participado desse evento e dessa iniciativa, que é muito importante, né? Em nome do Almirante Ortiz, que é o gerente do Programa Antártico Brasileiro e secretário da CIRM, vir aqui, comparecer aqui para participar dessa divulgação do programa e da participação dessa iniciativa de contribuir aí com o movimento escoteiro. Mas a importância disso tudo, eu visualizo que, dentre as atribuições que a Marinha tem dentro do Programa Antártico, existe um esforço de divulgação. E esse esforço de divulgação é muito interessante que esteja unido junto com movimentos, né, que são populares, né, que é muito interessante. E o movimento escoteiro, se não for o que representa mais esse aspecto que eu vou dizer, é um dos que mais tem isso. É um movimento ligado sempre ao civismo, né, e à cidadania sobremaneira. Então, unir o nosso interesse em divulgar o programa com o movimento escoteiro é de singular importância. Né? Agora, isso tudo é muito importante porque todos os jovens ligados ao movimento escoteiro servirão de vetor de divulgação, assim como suas famílias, do Programa Antártico, porque é um programa muito ligado à sociedade de pesquisa, né, à comunidade científica do Brasil, às universidades. Então, jovens que estão no ensino médio, no ensino fundamental e iniciando a sua preparação profissional, é muito importante que eles tenham conhecimento do que a Marinha e do que o Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio Ambiente e os outros parceiros do Programa Antártico estão fazendo num continente que não é no nosso continente, não é no nosso território, é longe daqui, mas que vem contribuindo com muitas atividades do Brasil, agricultura, ciência, desenvolvimento de técnicas e o entendimento, né, principalmente agora na época moderna, em que as mudanças climáticas globais estão em voga e em discussão, a participação de cientistas brasileiros no continente antártico para decifrar toda essa problemática, todo o movimento da ciência mundial para se resolver, né, para se quantificar os efeitos que isso pode acarretar no futuro do planeta Terra, isso é muito importante. Dr. Paulo Salamuni, esse mutirão nacional escoteiro de ação ecológica, qual é a carga simbólica que ele traz, mas também
Quais são as metas que se tem pela frente? Bem, a minha cordial e fraterna saudação escoteira a cada um e a todos. E eu queria, Beto, pedir licença primeiro para dar um testemunho pessoal, porque muitas vezes a população brasileira, a coletividade, olha os senadores, os deputados, só as eventuais problemas, eventuais mazelas que todas as instituições têm, que todas as empresas privadas têm, etc. Mas para trazer um testemunho aqui, nós estamos diante de um senador, o professor Flávio Arnes, que tem uma sensibilidade incomum nos parlamentares para a questão da educação. Então, a coletividade brasileira não faz ideia de que, muitas vezes, por atitudes, como, por exemplo, tem o senador Flávio Arnes, de visitar um jamboree, um acampamento de escoteiros, lá onde está sendo realizado, de se deslocar do Brasil para a Inglaterra, no ano passado, quando 45 mil escoteiros de 200 países comemoravam os 100 anos do movimento escoteiro, que foi inaugurado em 1907 pelo general inglês Robert Stephenson Smith Baden-Powell, e lá levar o apoio, foram mais de 700 brasileiros. Então eu, na qualidade de presidente da União dos Escoteiros do Brasil, quero trazer esse testemunho do apoio que o Senado da República, por intermédio de um senador, que hoje é o presidente da Comissão de Educação, dá não só a esta instituição, mas a várias instituições, como nós somos testemunhas, mas o escotismo se insere como a maior instituição de educação não formal do Brasil e do mundo. Só para situá-los, no mundo hoje nós somos 28 milhões de escoteiros. Só para se ter uma ideia, eu sou rotariano, por exemplo, o Rotary Internacional tem 1.200.000, o Lions 1.400.000. E no Brasil nós somos 70 mil membros, subdivididos em 1.100 grupos filiados à União dos Escoteiros do Brasil. E nós temos o senador Flávio Arnes, que foi pai de escoteiros, que dirigiu grupos de escoteiros, a exemplo do comandante Peçanha também. E eu também trago um testemunho, porque a Marinha é um patrimônio do povo brasileiro. E dentre as coisas boas que a Marinha faz, em 1910, a Marinha, quando os oficiais e praças foram buscar a nova frota no início do século, trouxeram o escotismo da Inglaterra para o Brasil. Tanto é que o Centro Cultural do Movimento Escoteiro funciona até hoje no Rio de Janeiro, sob os auspícios da Marinha do Brasil. Então, eu resumiria com uma frase: mais escoteiros, melhores cidadãos. Então, o escotismo visa que cada jovem assuma o seu próprio desenvolvimento, e nesse programa específico, no Mutirão Ecológico, nós todos temos a certeza, assim, o meu pai, falecido pai, foi reitor da Universidade Federal do Paraná, a exemplo do pai do senador Flávio Arnes, que foi meu reitor, falecido também, professor Oswaldo Arnes, de saudosa memória, foi reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E com os geólogos nós aprendemos que a Terra teve um início geológico e terá um fim. Tudo que tem um início tem um fim. Cabe a nós, seres viventes, que nos achamos inteligentes, tornarmos este fim mais longe, mais perene, para que as próximas gerações e N gerações possam usufruir do Brasil. Do jeito que está, se nós não tivermos essa consciência, nós estaremos acelerando em progressão geométrica a destruição de um planeta que teve um início. Então, os escoteiros, nessa época de formadores de opinião, com trabalhos específicos, como este projeto da Antártica e outros, são transmissores de uma consciência de preservação. O escotismo nasceu como cenário de fundo o meio ambiente, a floresta, e assim que é o primeiro movimento ecológico que se tem notícia no mundo em 1907. Senador Flávio Arnes, eu propositalmente deixei
para o terceiro momento de fala, porque o senhor está entre as duas instituições, ou seja, uma espécie de elo, uma espécie de ponte. E eu gostaria de saber exatamente que natureza de junção, de linkagem o senhor faz através da União Parlamentar Brasileira e Escoteira, né, no Brasil, e através de sendo membro e presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, essa ponte entre um setor social e outro setor social para uma meta que é combater o aquecimento global, já que disso depende termos futuro ou não termos futuro. Exatamente. Quando nós pensamos nos escoteiros, os objetivos do movimento escoteiro, algumas ideias eu penso assim que são muito importantes. O Salamuni já colocou, e muito bem, que é uma educação não formal. Não formal. Quer dizer, uma educação, processo de educação que não acontece na escola, na universidade, mas acontece na comunidade. E a educação não formal deve ser assim prestigiada, já está prevista inclusive na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando todos nós da sociedade pensamos nos escoteiros, também pensamos no meio ambiente, né? Sem dúvida alguma, né? Preservação, acampamento, materiais, reciclagem de materiais, separação, educação ambiental, quer dizer, um conjunto de coisas. Hoje em dia eu costumo dizer também numa outra perspectiva que ser escoteiro é ter um grupo de amigos. E os jovens, crianças, jovens, têm que pertencer a um grupo bom, né? Porque ter amizade hoje em dia, ter amizades boas, é uma das coisas mais importantes para se evitar que a pessoa entre nas drogas, nas más companhias, que possa sair, que as famílias fiquem tranquilas. Então, nós temos que incentivar de todas as maneiras possíveis para que uma iniciativa boa, que acontece no mundo inteiro, quase 30 milhões de pessoas no Brasil, mas só 70 mil no Brasil. Então, é pouco no Brasil. Nós queremos que no Brasil haja 80, 90, 100 mil, 200 mil pessoas assim empenhadas. Então, esta ligação com uma das iniciativas mais importantes que a gente tem na área da pesquisa, que é o ProAntar, o Programa da Antártica. Temos uma frente parlamentar a favor do ProAntar. Temos na Comissão de Ciência e Tecnologia uma discussão permanente sobre o ProAntar. A gente tem que se orgulhar como brasileiro daquilo que os brasileiros estão fazendo no programa, no continente antártico. Então, para os escoteiros, é uma experiência, assim, extraordinária, né? De poderem, assim, ter na prática uma experiência concreta, fazer, não vai ser simplesmente uma viagem, mas vai ser todo um trabalho no Brasil, um mutirão ecológico, todos vão se envolver, né? Para que depois possam ser selecionadas as 3 pessoas que irão para o programa Antar. Seria muito bom se mais pessoas pudessem ir, mas isso também não é possível, tem que ser programado e discutido. Então, e ao mesmo tempo é bom para o programa ProAntar, né, como o comandante Peçanha colocou, de se divulgar isso na sociedade, né? Quer dizer, além, eu sou da Universidade Federal do Paraná, mas uma das grandes missões da universidade é justamente essa sintonia, essa convergência. É difícil isso, mas convergir para que a comunidade saiba que a pesquisa está acontecendo, o que os cientistas estão fazendo. E a União Parlamentar Escoteira, que nós temos aqui também no Brasil, quer dizer que a União Parlamentar Escoteira não é só de senador e deputado federal, até um convite para que todos os parlamentares municipais também façam a sua adesão à União Parlamentar Escoteira do Brasil. Deputados estaduais, nós já escrevemos para todas as câmaras de vereadores, deputados estaduais, federais. Não precisa ter sido escoteiro. Nós estamos defendendo os ideais do escotismo, que são bons para o Brasil. Civismo, respeito, educação, meio ambiente, amizades, né? E envolvimento da família toda, quer dizer, tudo isso é ótimo, né? Quer dizer, é bom para o Brasil.
Então, a União Parlamentar procura justamente aproximar, quer dizer, vamos ver orçamento, vamos dar a força política, né? Vamos fazer com que os grupos se sintam apoiados, a legislação. Por exemplo, se fruto desse esforço, a União Parlamentar Escoteira do Brasil trabalhar no Brasil inteiro, em todas as câmaras de vereadores, para que a legislação ambiental, né, melhore em algum aspecto. Claro. Isso já será assim, um resultado positivo, assim, muito importante.